Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, Jesus a todos nos abençoe e nos mantenha em sua paz. Disse Jesus: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Quando Jesus se refere no último trecho da sua mensagem a respeito da paz, não como o mundo a dá, reflitamos o que seria a paz do mundo. Quando ele se refere ao mundo, está se referindo ao mundo com este contexto, um contexto de provas e expiações, ainda de muitas imperfeições. Vivemos ainda um cenário moral ainda muito complexo. Encontramos inúmeros casos a toda hora, a marca da violência. Violência de toda forma, de todo tipo, praticado contra a criança, a mulher, o idoso, todas as pessoas em todas as circunstâncias, pelos motivos, os motivos que partem do egoísmo, do materialismo, que conduz o indivíduo aos comportamentos extravagantes, ao vício, às dependências de substâncias psicoativas, de tal modo que esse contexto é um contexto muito desafiador, o mundo no qual ainda nos encontramos. Ao mesmo tempo, é-nos possível entender e compreender que este mundo, quando se refere à paz, está sempre atrelando as questões imediatistas, superficiais. Olha como falamos muitas vezes: deixe-me em paz, para alguém que está incomodando. É alguém que está nos tirando a paz. Deixe-me em paz, como se a minha paz dependesse do outro. Notemos também, na feição materialista, a sociedade construiu a ideia fantasiosa, uma ambição ilusória, de que o dinheiro, a fartura, assegurará toda a tranquilidade desejada, toda a paz pretendida, quando, em verdade, acompanhamos inúmeros fatos de indivíduos que estão empanturrados de coisas, de valores, enquanto se encontram ausentes de paz. Muitas vezes, essa riqueza material, conquistada por meio da corrupção, do roubo, da fraude, da mentira, dos engodos variados, fazendo com que os recursos conquistados não sejam legítimos, não sejam moralizados. Encontramos a paz do mundo, o desejo de vivermos em um lugar paradisíaco. E então desejamos morar em tal cenário, em tal lugar, porque lá é o ambiente de toda a paz, um ambiente que inspira a tranquilidade, inspira a reflexão, a meditação. Contudo, não assegura a paz de ninguém. Algumas vezes, alguns amigos me disseram, diante da possibilidade da Mega Sena acumulada: Gerson, já imaginou se eu ganhar na Mega Sena acumulada? Não vai ser maravilhoso? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Quantas vezes pugnamos o anseio de paz por determinadas conquistas? Quando eu conquistar aquela vaga de emprego, aquele trabalho, aí então eu serei feliz. A vaga é conquistada, logo depois estará reclamando do salário, porque o salário nunca é suficiente. Desde que
eu me recordo, os movimentos de trabalhadores, por questões muito justas, muito legítimas, que engendraram inúmeras conquistas importantes que se faz necessário estabelecer na sociedade, nas leis, no direito, mas quantas vezes o indivíduo vivencia determinadas experiências de conquistas e que logo mais não satisfazem mais, porque depois que entra na rotina já não atende mais à expectativa, porque agora a ideia é outra, agora quero mais, quero aquele patamar, quero aquela outra conquista. Então eu cresci ouvindo, como até hoje ouço e acompanho, as petições intermináveis, porque há sempre uma necessidade, sempre uma demanda a ser atendida. Então nunca há uma satisfação, nunca há uma tranquilidade. É a paz do mundo ilusória, quando se pretende conquistar certas coisas, morar naquela casa, naquele lugar. Enquanto se conquista, depois de passar da rotina, já almeja uma outra questão, outro item. Às vezes me perguntam, bem, quando eu me casar, me afirma, quando eu me casar, então eu me realizarei. De modo que, quantos se casam? Alguns me perguntam, Gerson, vou me casar, não é bom? Pode ser que sim, pode ser que não, depende de como o indivíduo se conduzirá na relação. Porque quantos estão no relacionamento dos sonhos e que estão agora se infernizando e infernizando o outro por causa das suas condições íntimas pessoais, que não refletem sobre, apenas esperam do outro, sempre esperam do outro. É por isso que, provavelmente, Jean-Paul Sartre, filósofo francês, existencialista, materialista, ele estabelece: o inferno são os outros. O inferno são os outros. É mais ou menos assim que nos comportamos. Porque o outro é sempre a causa da ausência de nossa paz. O outro é sempre a causa do nosso infortúnio. Essa paz do mundo ilusória, fantasiosa, Jesus propõe. Esta paz não é a paz que eu dou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. Porque aqueles que desejam determinada conquista e a logram, querem mudar de conquista. Aqueles, por exemplo, citei o exemplo do casamento. Quando eu me casar, depois, quando eu me descasar, aí então eu ficarei bem. E ficamos nas idas e vindas das nossas demandas, das nossas exigências de felicidade, de paz, de tranquilidade, que nunca chega, porque a paz não está em um lugar. A paz não é um lugar para onde se vai. Por isso Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, sabendo que ainda no contexto humano, a paz não é uma realidade. Não era no seu tempo e permanece ainda sendo a grande sede humana. Porque isso faz necessário refletirmos sobre a paz, para entendermos e compreendermos que a paz legítima, a paz genuína, não é vinda do outro, nem no lugar, um acontecimento, um fato. A presença de um fato ou a ausência de um fato, alguma coisa que aconteça. A paz genuína se encontra em nós. Quando Jesus disse: o reino dos céus não está ali nem acolá, o reino dos céus não vem com aparatos externos, porque o reino dos céus está dentro de vós. É nesse reinado íntimo no qual deve se encontrar a paz. Deve ser desenvolvida
a paz em nós. Por isso, é necessário que nos coloquemos em reflexão. Quando nós recebemos as revelações espíritas que nos estimulam ao aprendizado, nos animam à reflexão, para que daí, depois da conquista do saber que o Espiritismo nos apresenta, sobre o qual devemos nos refletir, porque o conhecimento por si só não resolve nada. É necessário uma demorada reflexão sobre aquilo que sabemos e, a partir daí, construir uma filosofia de comportamento autêntica, um jeito de ser, de viver, de pensar, uma visão de vida, um novo modelo de comportamento, o modus operandi vivendi de acordo com aquilo que sabemos. Porque o conhecimento por si só não nos conduz a lugar nenhum, senão transformar este saber em uma filosofia de comportamento, em uma vivência, modus operandi, modus vivendi. O conhecimento por si só não basta. Um estudante de jornalismo em São Paulo, que trabalhava como estudante de jornalista no jornal da faculdade, ele foi entrevistar um pneumologista muito conhecido para produzir nesta entrevista, apresentar, exibir a reportagem, construir uma matéria sobre o tema. E o assunto que ele levou para o pneumologista muito conhecido era sobre o grave prejuízo do fumo, o cigarro. E então ele começa a introduzir toda a entrevista que fez com o profissional e estabelece assim: o doutor fulano me recebeu em seu consultório e então eu formulei a primeira pergunta e lhe perguntei de imediato: doutor, está comprovado de forma científica que o cigarro faz mal à saúde? E ele respondeu: sim, está, enquanto acendia o seu cigarro. Ele fez questão, o estudante, de fazer esse registro, porque é um profissional que conhece da forma profissional e com a vivência, com a experiência, sobre os malefícios do tabaco, respondendo que sim, porque ele sabe o quanto que o fumo é prejudicial, mas ainda permanecia com famigerada dependência, a dependência desta substância psicoativa. Notemos o quanto que se repete no contexto humano o que se sabe e o que não se faz, o quanto que se repete, de tal modo que o conhecimento por si só não conduz naturalmente a um comportamento. É necessário que o indivíduo converta aquele conhecimento em uma forma de viver, de sentir, de operar, de se comportar, para que aquele saber se constitua agora uma sabedoria. Porque no Livro dos Espíritos, sobre conhecimento, o homem sábio e o homem de sabedoria, os Espíritos fazem uma diferença muito interessante. Eles estabelecem que a pessoa sábia é aquele que conhece bastante. E o homem de sabedoria é aquele que faz o que sabe. É uma definição muito interessante. Então, temos muitos sábios no sentido de conhecer o que se fala, mas pessoas de sabedoria ainda não os temos muito, porque as pessoas de sabedoria são aqueles que vivenciam o que sabem. É exatamente este nosso grande desafio como espíritas, como cristãos.
E a respeito da paz, faz necessário que nos coloquemos em reflexão, porque todos nós temos alguma coisa para falar, para escrever sobre a paz. Todos nós temos. Ao longo da nossa experiência, fomos construindo muitas frases, até mesmo clichês relacionados à paz, mas vivenciá-las no comportamento e na dinâmica da alma, porque a paz é algo da alma, é um patrimônio do ser, é uma grande conquista individual, interna. Isto nem todos de nós estamos empenhados neste empenho, neste desiderato, neste programa. Por isso, quando nós nos debruçamos na reflexão sobre a paz, perguntemos-nos como estou. E não percamos a oportunidade de dedicarmos-nos instantes para esta reflexão. No Livro dos Espíritos, no item 919, e 919 letra A, encontraremos Allan Kardec fazendo perguntas sobre a forma de transformação moral. E a resposta para o subitem desta questão, a letra A, do item 919, que oferece ao Espírito que assina pelo nome de Santo Agostinho. Assina Santo Agostinho porque, para a gente conhecê-lo na história, porque Agostinho de Hipona, o grande filósofo, é ele. Mas quantos sabem que Agostinho de Hipona é o Santo Agostinho? Se chama Santo Agostinho porque, oportunamente, ele fora canonizado pela Igreja Católica. Mas quem estuda a história do filósofo Agostinho de Hipona verificará que ele teve uma juventude bastante dissoluta. Ele era incrédulo, não visitava a igreja, sua mãe muito católica, e ele não visitava a igreja, não acompanhava a perspectiva cristã, embora de família cristã, e a mãe dele orou por 27 anos para que o filho se convertesse, porque ele tinha um comportamento bastante infeliz. Até que um dia ele se desperta. Ele se desperta e passa a viver. Estudou e passa a viver conforme as diretrizes cristãs. E se transforma de tal forma que a sua vida fora considerada oportunamente pelas autoridades da igreja, porque ele era se vinculou à igreja, ele fora considerado como um santo e o canonizou, então é Santo Agostinho. E o Espírito assina Santo Agostinho neste item 919, letra A do Livro dos Espíritos, para que possamos identificá-lo. Este Agostinho. Porque se ele apenas escreve Agostinho ou Agostinho de Hipona, quantos saberiam? Então, Santo Agostinho está na história. Então, Santo Agostinho, na sua resposta, ele apresenta a sua experiência. Então ele começa a responder assim: fazei como eu fazia quando estava na terra. A partir do momento que ele se deu conta da importância da transformação moral, reconheceu os rumos equivocados a que se entregara e agora fazia-se necessário para uma vivência autenticamente cristã, aí está a grande demonstração da sua autenticidade como cristão que se tornara. Eu sou cristão, as lições são estas, e eu não vou me comprazer apenas, me acomodar apenas no comportamento dito cristão de frequentar cultos, cumprir sacramentos, rituais, cerimoniais, não. Eu vou viver a mensagem que agora é a minha filosofia de vida, a mensagem cristã, a mensagem de Jesus. Para operar, portanto, tudo isso é necessário uma transformação moral. Nesta resposta, em O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho então disse que toda noite ele não conciliava o sono antes de passar em revista, ou seja, desde a hora que despertara de manhã, até agora que estava se preparando para o sono reparador do corpo,
passava em revista como foi o seu dia, se alguma coisa alguém tem do que reclamar dele, se ele cometeu algo de que se arrepender ou que viria a se arrepender. Ou seja, ele faz uma proposta de avaliação bastante detalhada, bem minudente, e vai fazendo perguntas a si mesmo, sugerindo, façamos perguntas para nós mesmos, façamos, e propõe, e não se detenha a multiplicar as perguntas, mais perguntas, porque esse é um processo de autoconhecimento, para identificar as nossas inclinações, as positivas, a fim de aprimorá-las, as negativas, as nossas deficiências, as nossas tendências ainda infelizes, os comportamentos equivocados, os vícios a que provavelmente nos entregamos, a fim de agora, com este mapa bem construído, essa fotografia íntima de nós mesmos, possamos agora delinear caminhos, adotar os rumos de transformação. Várias perguntas para si mesmo. Ele chega a questionar: se eu desencarnar hoje, eu terei vergonha do que eu posso encontrar depois? De alguém que eu venha encontrar? Ou seja, perguntas e perguntas sobre si mesmo. E todo aquele que deseja, de fato, ser feliz, e a felicidade sem paz interior não é felicidade, é necessário empreender o autoconhecimento e questionar-se. Relacionado à paz íntima, a este equilíbrio, a esta conduta psicológica, emocional, de enfrentarmos os desafios, sejam quais forem os desafios, no âmbito de todas as situações existenciais e nas relações interpessoais, com as pessoas fáceis, com as pessoas que nós classificamos como difíceis, com pessoas mais exigentes, a fim de que essa reflexão da nossa conduta em face de todas as circunstâncias e na relação com os outros, como eu me encontro? O que a pessoa com que eu me relaciono encontra em mim? Encontra em mim a impaciência? O que encontra em mim? Porque se eu espero uma vivência de relação interpessoal somente com pessoas que são tranquilas, somente com pessoas que não vão me propor desafio algum, não vão me incomodar, não vão me trazer nenhum desafio, se eu imaginar que isso é possível nas relações da vida em sociedade, no ambiente doméstico, no ambiente do condomínio, da rua, lá do trabalho, do trânsito, onde estivermos, com quem estivermos, se nós esperarmos isso, estaremos entregues à fantasia, às ilusões. Porque na vida em sociedade, estamos vivendo com as múltiplas possibilidades de comportamento, de personalidade, de tipos de personalidade, que Carl Gustav Jung estuda muito bem, os tipos de personalidade. De tal modo que, se vivermos sob essa fantasia, nós vamos nos frustrar sistematicamente, nos decepcionar de forma repetida, porque não encontraremos nas relações interpessoais somente pessoas que nos propõem o equilíbrio, que nos tragam paz, boas notícias, não nos desafiem. Então a questão não é o que eu espero dos outros, mas o que eu estou disposto, predisposto e disposto a apresentar para os outros. Deve ser o meu compromisso. Este deve ser o meu compromisso. Se eu ficar apenas na expectativa dos outros, frustração, decepção, e um comportamento caracterizado por frustração, decepção, pode ser o da impaciência, o da intolerância.
Quando nós entendemos e compreendemos que dos outros não devemos gerar grandes expectativas, mas é necessário que eu cobre de mim o que os outros encontrarão em mim, quando eu me der conta disto, aí sim eu estarei no caminho seguro da paz. Porque, como diz o espírito Joana de Ângeles, na Lavra Mediúnica de Divaldo Franco, dê a outrem o direito de viver como queiram, e a mim como devo. Esta é uma filosofia de muita sabedoria. Dou a outro o direito de viver como quer e eu como devo. Quase sempre nós formulamos uma outra proposta. Eu vivo como quero e o outro como eu quero, imagino que deva. Eu exijo que o outro deve se comportar assim e eu como quero. Porque esta é a melhor forma de viver. Então se inverte na perspectiva de sabedoria que Joana de Ângeles propõe. A outra dou o direito de viver como quer e eu como devo. Aí eu estou no caminho seguro da paz autêntica, da paz genuína, que é a paz interna, a paz interior, que é a verdadeira paz. Não é do lugar, não vem do outro, porque ausente aquele lugar, ausente o outro, eu perderei esta paz. De tal modo que a paz é uma conquista interna, que deve ser empreendida por nós de forma consciente e lúcida. Por isso, coloquemo-nos em reflexão sobre a paz. Avaliemo-nos como eu me comportei naquele momento, naquela situação, diante daquele problema, daquela dificuldade, daquele acontecimento que eu não esperava e desagradável, como eu me comportei. Porque se eu não me colocar nesta reflexão, a fim de que eu trabalhe intimamente para uma filosofia íntima, uma postura psicológica e emocional de equilíbrio em qualquer circunstância, eu ficarei bastante volúvel, sempre ajustado a cada situação. A cada situação eu vou me comportar, ora muito bem, ora muito mal, porque, mas também olha o que fizeram comigo, olha o que aconteceu, são as nossas desculpas. Por isso nós encontraremos em Jesus, em todos os instantes, Ele mantendo a mesma fleuma, a mesma postura de equilíbrio, de paz de espírito. De paz de espírito. Naquele instante, quando Ele, lá no Jardim das Oliveiras, recebeu a voz de prisão, porque perguntaram quem é Jesus de Nazaré, Ele deu um passo à frente. Estava ele e os discípulos, deu um passo à frente e disse, sou eu. Depois que Judas havia dado o sinal de que era ele, ainda lhe foi perguntado quem é Jesus de Nazaré, ele deu um passo à frente e falou, sou eu, com toda a segurança, sem qualquer receio, com toda a segurança. E Pedro, Simão Pedro, num comportamento intempestivo e refletido, naquele gesto de impulso, dentre os discípulos, aqueles que foram fiéis a Jesus, eu vejo em Pedro, somos nós ali. Aquele comportamento dele foi esse movimento nosso, aquele gesto intempestivo, impulsivo. Ele saca a espada da bainha do soldado para agredi-lo. Olha o movimento que Pedro fez. Depois de aqueles 3 anos de convivência com Jesus, de Jesus falando de paz e demonstrando a paz, ele furta naquele momento a espada da bainha do soldado para agredi-lo. O soldado desvia a cabeça e acerta-lhe a orelha, retirando o que se chama de orelhinha, esse pedaço da orelha. Jesus segura, detém Pedro e diz, embainha a tua espada. Olha que interessante.
embainha a tua espada. A espada não era de Pedro. Mas que espada Jesus estava falando que agora era de Pedro? A tua, a interior. Porque antes de ele, improvisadamente, intempestivamente, retirar a espada da bainha do soldado, ele carregava ainda a espada interior. Naquele gesto externo, ele manifestou algo que ainda existia no interior dele. Embainha a tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus falou da lei de causa e efeito, que o Espiritismo estuda muito bem. Lei de causa e efeito. Devolve a espada para o soldado, cura a orelha do soldado, repõe a orelha do soldado, refaz a orelha do soldado com toda a tranquilidade. E dali segue. Saiu para os acontecimentos daquela madrugada e do dia seguinte. Notemos o equilíbrio dele e mais uma vez deixando uma lição vigorosa com Simão Pedro. Aquele que pregou a paz estava ali naquele momento injusto, entregando-se em paz. Para Simão Pedro era uma prisão injusta. Era uma prisão injusta. E era injusta. Mas Jesus, diante do mundo, ele precisaria enfrentar a injustiça humana e não fugir da justiça divina. Uma vez Sócrates, o grande filósofo ateniense, estava preso e fora julgado e condenado à morte, como todos sabemos. Enquanto preso, os seus discípulos iam visitá-lo. Criton, que era o filósofo mais jovem, ele conversou com ele e os seus amigos mais próximos. Eles conversaram com os soldados, os carcereiros da madrugada. Com esses carcereiros da madrugada, eles fizeram o seguinte acordo, que eles deixariam Jesus fugir na madrugada, iriam ali fazer de conta que houve uma situação que não conseguiram impedir a fuga de Jesus, e eles receberiam dinheiro por isso. E então, Criton falou deste plano para Sócrates. Falou desse plano para Sócrates. E Sócrates disse, ué, mas os meus filósofos, meus discípulos, o meu discípulo está subornando um servidor público. Mas, Senhor, a prisão é injusta, disse Criton a Sócrates. A prisão é injusta. E tu querias que fosse justa, Criton? Essa fala de Sócrates é fantástica, de uma sabedoria. Senhor, a prisão é injusta. E tu queria que isso fosse justa? É injusta. O bom é que seja injusta, não que fosse justa. É injusta. Agora, o que ele estava se comportando de subornar os carcereiros, e subornar não repõe justiça. Está se valendo de um crime, está se valendo de uma irregularidade, a ideia de recompor um problema. Então, quem está certo nesta dinâmica toda? E Sócrates não aceitou. Não fugiria. E Sócrates disse, eu sou livre, Criton. Os meus juízes, 70 juízes, os meus juízes, eles não são livres, eu sou livre. Eu sou livre. E então, este filósofo extraordinário deixou a lição, a demonstração da paz interior. Lhe foi dado a cicuta, um veneno, e ele sorveu com a maior tranquilidade. E antes de o veneno fazer efeito, ele se volta para o outro discípulo e diz, vá até fulano, que havia vendido um galo para ele dias antes, e ainda não tinha dado tempo para pagar, antes da prisão. Vá a fulano e pague o galo que eu estou devendo para ele, antes que o veneno fizesse efeito, com a maior tranquilidade, por causa da paz íntima.
de um homem justo, condenado injustamente. Assim era Jesus. Diante da injustiça, o comportamento reativo, violento de agredir um soldado não refaz justiça alguma. Não refaz justiça alguma. Ele demonstrou paz a todo instante. Reflitamos sobre a paz. Para que a paz seja real em nós, é necessário que cumpramos com os nossos deveres. Sem cumprimento de nossos deveres, não há paz possível. Consciência tranquila, os Espíritos asseveram no Livro dos Espíritos. A consciência tranquila é um dos elementos preciosos para a felicidade, enquanto estivermos encarnados, para a felicidade, para a paz. Consciência tranquila. E como vivermos e construirmos a consciência tranquila? Seu efetivo cumprimento dos nossos deveres. E no âmbito dos nossos deveres, além dos compromissos sociais, familiares e todos os deveres que temos para com o mundo e para com os outros e para com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa existência, nós temos o dever da fraternidade, da solidariedade, da caridade, que parte desta visão tranquila, serena, límpida, de que somos irmãos. Quando nos consideramos irmãos, daí a palavra fraternidade, que decorre do radical frater. Frater quer dizer, eu reconheço o outro como irmão. Então, se reconheço o outro como irmão, eu pratico a fraternidade, que é o irmão ser solidário, ajudar o outro irmão. É esse gesto de fraternidade que nos conduz naturalmente à solidariedade. E é essencial que desaguemos todo esse comportamento na caridade. E a caridade é o amor em ação. É o amor dinâmico, é o amor ativo, a caridade. Foi por essa razão que foi dito, que se encontra no Livro dos Espíritos, melhor dizendo, em Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que é uma fala de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Fora do amor dinâmico, do amor ativo, não há salvação. Salvação do quê? Salvação das nossas imperfeições. Salvação dos nossos comportamentos inferiores. Salvação do mal que ainda insiste e persiste em manter-se em nós, com a reprodução infeliz dos variados comportamentos. Não há salvação da nossa inferioridade. Por isso, a paz é uma conquista interna, que deve ser desenvolvida. É o senso moral que se desenvolve. O senso moral desenvolvido nos planifica interiormente. Os deveres retamente cumpridos produz a consciência tranquila. E a paz há de resplandecer em nós com tranquilidade em todas as circunstâncias. Onde estivermos, com quem estivermos. Aconteça o que acontecer. A serenidade no enfrentamento das situações. Para a adoção das providências que se façam necessárias, aquilo que esteja ao alcance. Para que realizemos aquilo que esteja ao alcance, porque aquilo que não é possível, não é possível. E então, nos mantemos em paz, aceitando a realidade como ela é. Nos mantemos em paz, resignados em face das circunstâncias inevitáveis e intransponíveis. Resignados, tolerantes, pacíficos, pacificadores. É quando, naturalmente, o perdão na relação interpessoal se estabelecerá. Todo indivíduo em paz, perdoa. Perdoa. Toda pessoa em paz é pacífica, pacificadora. Não somente mantém a paz em si, como se torna um pacificador.
aquele que promove a paz, diluindo os desentendimentos, diluindo os conflitos perturbadores, porque é um pacificador. Foi por isso que Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Por isso, reflitamos e saibamos construir um estado íntimo de profunda paz. Sigamos adiante, elevando a Deus nossa gratidão pela vida, por estarmos aqui, a Jesus, pelo seu Evangelho, por até hoje permanecer conosco em espírito de vida e espírito de verdade. Nossa particular gratidão a esta abençoada casa, que sempre nos recebe com amizade. A cada uma das senhoras, senhores e jovens presentes, gratidão pela atenção paciente, pela presença educada, enquanto manifestamos os nossos votos de muito progresso, nossos votos de muita paz. Muito obrigado.